Queridos, graça e paz. Graça e paz, amém? Amém. Agora, forte, né? Depois desse momento de louvor tão especial, onde nós declaramos que o Senhor, Ele tem o controle sobre a nossa casa, sobre o nosso lar, nossa família. Estamos gratos a Deus por esse momento especial de poder compartilhar a palavra do Senhor com os irmãos. Agradecer a Deus pela vida do pastor Marcelo, que nos fez esse convite, né, pela confiança. A gente sabe que o púlpito é um local que a gente tem um cuidado, né, uma forma com a qual Deus ele nos concede a graça e a misericórdia para que possa estarmos instruindo os irmãos. Como ele bem falou, estou aqui com minha esposa Gilza, né, a qual nós estamos aí 15 anos casados e 22 anos de casado, namoro, noivado. E temos 2 filhos adolescentes que estão em outra atividade da igreja, cumprindo outra agenda. Mas, meus irmãos, eu gostaria de pedir que os irmãos pudessem abrir a Bíblia em 1 Pedro. 1 Pedro, nós iremos ler dos versos 11 e 12. Obrigado, irmão. 1 Pedro, capítulo 2, versos 11 e 12. Amém? Amém. Ok, que bênção. Queridos, quando a gente pensa em família, quando a gente pensa em toda a estrutura daquilo que Deus ele projetou, a gente nunca vai poder estar distante da essência que é a palavra. A Bíblia, ela é a nossa regra de fé e conduta, é onde nós encontramos sabedoria, é onde Deus dá todo o direcionamento necessário para a nossa caminhada. É tão interessante que na história do povo de Deus, quando o povo decide caminhar distante da palavra, nós encontramos problemas de caos social, de tudo que vai distante daquilo que Deus quer. Em Deuteronômio, no capítulo 6, não só no capítulo 6, mas vemos uma instrução necessária ao qual Deus dá ao povo, que era a questão da fidelidade à palavra, obediência e cumprir todos os estatutos. Nós acabamos de cantar uma música aqui que cantávamos: eu e minha casa serviremos a Deus. De quem nós lembramos? Josué. E Josué ele faz referência a esse trecho, no capítulo 24, verso 5. Só que depois, em Juízes, nós encontramos algo muito trágico. Deuteronômio, o ensinamento, Josué reafirma esse comportamento de alianças, e nós, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Só que em Juízes, nós vamos encontrar no capítulo 2 uma expressão, um texto que vai dizer o seguinte: após o primeiro nascimento das pessoas que vieram do cativeiro, surgiu uma primeira geração que não conheceu os feitos do Senhor Jesus Cristo. Imaginem, né, a gente está falando aí em questões de 60, 50 anos, entre uma geração e outra, onde surgiu uma geração que não conheceu os feitos do Senhor Jesus. Onde estava o erro, onde foi o erro, de que maneira isso aconteceu e o porquê aconteceu. Mas uma coisa nos deixa muito claro, é que Deus ele deseja que nós possamos o honrar tão somente através da nossa vida. E todo o direcionamento necessário se faz nas Escrituras. E o texto ao qual nós iremos compartilhar com os irmãos vai trazer um pouco sobre isso, sobre a integridade. O pastor Marcelo, no momento antes que ele estava orando aqui, estava ministrando o texto, ele falou o seguinte: olha, às vezes nós chegamos aqui, somos uma pessoa, e em casa nós não temos as mesmas reações que nós temos, ao qual nós estamos aqui nesse momento de celebração. E é tão interessante que o reflexo da minha vida diária, contínua com o Senhor, ela vai refletir na comunidade e em nossa casa.
Talvez seria muito mais prático nós colocarmos aqui, trazermos e refletirmos sobre alguns temas relacionados à família, que lógico que nós iremos conversar, nós iremos compartilhar da palavra do Senhor Jesus Cristo, iremos pontuar algumas coisas sobre família, mas existe algo que vem antes, são as nossas raízes, aquilo que nos sustentam. Porque se nós não tivermos raízes bem fincadas no Evangelho do Senhor Jesus Cristo, nós só iremos talvez ter uma copa bonita, uma performance legal, mas a essência ela vai estar vazia. Eu não terei nenhuma fundamentação, eu não estarei fundado. E é tão interessante que no capítulo 2 de 1 Pedro, eu vou ler aqui com os irmãos, se os irmãos puderem acompanhar, eu vou ler na NVI, os irmãos estarão acompanhando em outra linguagem, fique tranquilo. Ele diz o seguinte: amados, insisto que, como estrangeiros e peregrinos no mundo, vocês se abstenham dos desejos carnais que guerreiam contra a alma. Vivam entre os pagãos de maneira exemplar, para que, mesmo que eles acusem de praticarem o mal, observem as suas obras que vocês praticam e glorifiquem a Deus no dia da sua intervenção. É tão interessante quando a gente traz esse trecho aqui, porque nós fazemos em alguns momentos uma alusão, quando a gente fala de peregrino, né, e forasteiro, a gente sempre relata e faz menção ao livro de John Bunyan, que é o Peregrino. Que aqui ele vai falar sobre dois personagens em um determinado momento, que é o cristão e o fiel, que ele entra na feira da vaidade e as pessoas começam a observar aqueles homens que não vivem segundo as características daquelas pessoas que estão ali, mas que têm uma vida e uma forma de viver diferente. Uma maneira ao qual conduz a sua vida totalmente na contramão daquela sociedade. E em algum momento da história, né, do trecho, aquelas pessoas começam a perseguir aqueles homens, mas, por outro lado, quando as pessoas observam a fidelidade e a identidade daquelas pessoas, são tocadas pelo exemplo e algumas desejam viver conforme aqueles homens vivem. Só que, no momento em qual nos deparamos com esse trecho, a palavra do Senhor Jesus Cristo ela é bem clara para com as nossas vidas. E por vezes nos esquecemos que nós somos forasteiros nesse mundo. Nós somos peregrinos. Nós só estamos de passagem. Eu acredito que todos aqui gostam de viajar, né? Passar dias aí fora, aproveitando com a família. Mas sabe de uma coisa? Não importa quão bom seja o hotel a qual nós estamos, mas nada se compara à nossa casa, ao nosso local ao qual nós amamos. E a nossa caminhada aqui é uma caminhada de passagem, é uma caminhada por um tempo determinado. Nós só estamos aqui vivenciando momentos ao qual Deus nos proporciona, ao qual Deus nos concede essa forma e essa graça. Sabe, estar aqui é graça e bondade do Senhor Jesus Cristo. Eu não sei quantos de vocês hoje podem agradecer a Deus, sabe, pelo dom da vida. Pode agradecer, sabe, dizer, Senhor, obrigado pelo privilégio que eu tenho de no dia de hoje poder acordar, poder ver as pessoas ao qual eu amo, poder estar nesse momento de celebração, poder vivenciar esse momento de comunhão. Só que, ao depararmos com o capítulo 2, existem algumas expressões necessárias para que a gente possa compreender esse contexto aqui, porque no capítulo 1, dos versos 1 ao 2, Pedro ele faz uma saudação aos eleitos, aqueles que foram dispersos. Do capítulo 1, do verso 3 ao 12, ele fala sobre a viva esperança e alegria na provação. É interessante, quando nós iremos ver, as provações temporais não servem para destruir, mas para refletir a fé,
do eleito pelo fogo, revelando a suficiência da graça em meio ao sofrimento comunitário. Dos versos 13 ao 21, ele vai chamar a cada um de nós e aqueles que estavam ali ao chamado à santidade e ao temor do Senhor. Do capítulo 1, versos 22 ao 25, ele vai falar sobre o amor fraterno daqueles que entendem e conhecem o Senhor Jesus Cristo. Dos versos do capítulo 2, do verso 1 ao 3, ele vai falar sobre o desejo do alimento espiritual que cada um de nós precisamos ter. Dos versos 4 ao 10, ele vai falar sobre o povo de Deus e a pedra viva, que é o Senhor Jesus. Só que neste momento, do versos 11, iniciando do verso 11, parece que Pedro ele vira uma chave. Ele sai de um momento onde ele começa a explicar toda uma teoria de vida e agora ele passa para a prática. E quando nós percebemos isso, nós entendemos que o conhecimento é valioso. Estarmos aqui ouvindo a palavra do Senhor Jesus Cristo em todos os encontros de jovens, nos momentos de celebração, adolescente, no culto das mulheres, isso é bênção. Mas todo o conhecimento que nós adquirimos, ele precisa ganhar ação. Porque se eu só ouvir, e se esse conhecimento ele não gerar uma ação, tem algo de errado. Tem algo que precisa ser mudado. Existe algo que precisa, ser revisto em nossa vida. E Pedro, ele vai fazer justamente esse contraponto. É o momento ao qual ele faz toda, a sua dissertação explicando como tem que ser a vida daqueles que servem ao Senhor Jesus Cristo, as dificuldades, os problemas, as perseguições. Porém, agora, todo esse conhecimento ao qual ele deixou, agora precisa tornar vivo em nossas vidas. É quando o Evangelho, é quando eu escuto a palavra do Senhor Jesus Cristo, e esse conhecimento que eu adquiro, ele precisa fazer uma transformação. Eu estava conversando sobre a oração, a qual nós conhecemos como a oração do Pai Nosso, com algumas pessoas, e ela estava falando assim, a dificuldade do perdoar. Do perdoar. Aí eu relembrei, ela disse, rapaz, que interessante, porque um trecho da oração diz assim, perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aquele que nos tinha ofendido. E a pergunta é, será que eu tenho perdoado realmente da forma, tão fiel ao qual, a forma que eu perdoo o meu irmão, eu estou sendo perdoado por Deus? Ou se a forma que eu olho a pessoa, eu não a perdoo, será que Deus ele pode me perdoar com a mesma régua ao qual eu tenho colocado? E Pedro, ele começa falando sobre amados. E é tão interessante que esse texto aqui, amado, essa expressão, é uma forma carinhosa, pastoral, de dizer assim, filhos, eu exorto a vocês. E esse original, o exortar, é como se ele estivesse dizendo assim, vem para perto. Vem para perto, porque eu tenho algo a falar a vocês, eu tenho algo a dizer a vocês. Só que em alguns momentos, esse estar perto, ele vai requerer uma ação. Uma ação. E essa ação, queridos, por vezes, parece ser difícil em nossa caminhada. Porque é muito mais tranquilo, para mim e para você, venhamos e convenhamos, ficarmos em um estado, de satisfação. Para quê? Eu abri a minha casa para receber pessoas, para receber meus vizinhos. Para que eu me envolver em alguma atividade onde as pessoas irão ouvir a palavra do Senhor Jesus Cristo? A minha agenda é tão cheia.
São tantas coisas para se fazer que eu não tenho tempo. Só que Pedro, ele deixa isso bem claro, ele diz assim, olha, vem para perto, porque eu tenho algo a falar a vocês. E ele vai falar assim, olha, como peregrinos e forasteiros que sois. Refere-se aqui, quando ele vai falar sobre forasteiro, refere-se a alguém que vive em uma cidade ou país, mas não possui os direitos de cidadania daquele lugar. Ou seja, estava falando, estava vivenciando, estava vivendo. Mas de fato e direito não tinham cidadania. E quando ele vai falar sobre peregrinos, é o indivíduo que está apenas de passagem. Sabe qual é o nosso grande problema? É que nós nos encantamos demais com o mundo. A tal ponto de não desejarmos mais a vinda do Senhor Jesus Cristo. É tudo tão bom, é tudo tão colorido, é tudo tão maravilhoso, é tudo tão alegre. Já ouvimos, e para algumas pessoas até já ouvimos tanto sobre a vinda do Senhor Jesus Cristo, mas por que Ele não veio até agora? E nós muitas vezes esquecemos que só estamos aqui de passagem. Uma rápida passagem. E tanto eu como você, meus irmãos, nós somos forasteiros aqui. Só que, em alguns momentos da nossa caminhada, nós desejamos tanto deste mundo, que nos esquecemos até daqueles que estão ao nosso lado, em nosso lar. Que somos forasteiros nesse mundo, que nós temos uma missão. Nós somos embaixadores, e é tão interessante que o embaixador, ele não leva uma palavra que é sua, ele leva uma palavra daquele que o enviou, o seu dirigente, o seu governante. Só que nos esquecemos que nós somos embaixadores e nós só iremos passar alguns momentos aqui. E deixamos de nos preocupar, com aqueles que estão ao nosso lado, os nossos filhos, esposa, marido. Nos ocupamos com tantas coisas. Deixamos de fazer o culto no lar, o culto doméstico. Porque não existe mais tempo. Nós somos levados, a uma cultura onde nós precisamos, volto a dizer, ter uma performance. É ser melhor naquilo que fazemos. E não existe nenhum problema com relação a isso. Mas o problema está quando você tira o foco de Deus e coloca outras coisas. Sabe onde é que está a maior fábrica de ídolo que nós temos? Você sabe onde é a fábrica de ídolos que nós temos? É o coração. As imagens nós podemos quebrar. Mas os ídolos que nós criamos dentro do nosso coração, esse é um dos maiores e grandes desafios. Porque o ídolo, ele pode ser muitas vezes quem está ao nosso lado. É o seu cônjuge, é o seu filho, é o seu pai, é o seu emprego, é o seu bem-estar. Destituímos Deus do local ao qual Ele pertence e começamos a criar ídolos. Por quê? Porque nos encantamos com tudo isso daqui e nos esquecemos que nós estamos aqui de passagem. E só se estamos aqui de passagem, queridos, nós precisamos cuidar do nosso primeiro ministério, que é a nossa família. O nosso primeiro ministério se chama família. Nós não sabemos o dia ao qual Deus irá voltar, ou se Ele irá nos chamar. Pode ser daqui a 1 minuto, 2, uma semana, a gente não sabe. Mas como bons mordomos que somos, nós precisamos cuidar das nossas famílias. Nós precisamos trazer a presença de Deus para o nosso lar. Nós não podemos abrir mão daquilo ao qual Deus nos concedeu.
deixou para cada um de nós. E é tão interessante porque a partir do verso 11, ele vai falar justamente o porquê muitas vezes abrimos mão. O texto vai dizer o seguinte, que ele vai dizer sobre nós deixarmos de lado as paixões carnais, ou absterdes. E é tão interessante que aqui esse termo indica uma ação contínua e habitual. Pedro não está pedindo um esforço isolado ou uma promessa temporária. Ele está ordenando um estilo de vida permanente e vigilante. Se abstenham. Não é só nesse momento, não. É uma vida contínua, sabe? Se afastando de tudo o que parece mal. Mas sabe qual é o grande problema hoje? É que nós achamos que somos fortes demais e começamos a flertar com o pecado. É só uma visualização numa página pornográfica. É só um cigarro. É só uma bebida. Eu vou conseguir vencer. E no final não conseguimos vencer. E no final tudo torna normal. Porque o pecado entrou de tal forma que a minha vida está tão dilacerada. E cada vez que eu peco, já não faz mais sentido em minha vida. E sabe o que é que está acontecendo? Muitas famílias estão sendo destruídas pelos vícios. São as betes da vida. Sabe? São tantas coisas que nós fazemos e achamos que é tão normal, tão tranquilo. Mas não são, meus irmãos. E nunca serão. E quando ele vai expressar aqui, olha, a respeito das paixões carnais, é o forte desejo que controla o homem. É o forte desejo. E mais uma vez, nós não podemos brincar com o pecado. Somos fracos, falhos, corruptíveis. Quando o texto vai falar, ainda no verso 11, que faz guerra contra a alma, as paixões carnais não atacam o crente, sabe, como se fosse de frente. Elas agem como um exército de ocupação, uma guerrilha. Eles se infiltram silenciosamente. Sabe, por isso que a Bíblia fala que nós devemos fugir da aparência. Ele não vai dizer, foge daquilo que é mal, daquilo que parece. Aquilo que parece inofensível. E esses pecados que começam a guerrear, começam a entrar dentro das famílias de uma forma sorrateira, tranquila, e a gente achando que é tudo muito bom, tudo muito tranquilo, é só uma vez. É tudo normal. É só uma mentirinha. É só o meu filho dizer, olha, disse que eu não estou. Sabe? E começa justamente dessa forma. O verso 12, ele vai dizendo o seguinte: vivam entre os pagãos de maneira exemplar, para que, mesmo que eles os acusem de praticarem o mal, observem as boas obras que vocês praticam e glorifiquem a Deus no dia da sua intervenção. Aqui o termo mantendo é procedimento, conduta. Essa palavra não se refere a um ato isolado de bondade, mas um estilo de vida, padrão habitual de comportamento. É a forma que eu vivo. É a forma a qual as pessoas me veem. Como nós estamos aqui, em sua maioria, família. Você pode vir aqui e a gente falar com você, está tudo tranquilo, mas o teu cônjuge, o teu filho, os teus pais sabem quem é você em casa. Sabem a forma que você age. Imagine Deus que sonda e conhece o nosso coração.
E Pedro está dizendo, olha, vivam de forma, sabe, um padrão habitual de comportamento. A forma como você vai viver o Evangelho, a forma a qual você vai viver a boa nova. Porque se eu digo que eu sou de Cristo, se eu digo que eu tenho o senhorio de Cristo na minha vida, se eu tenho um Senhor e não vivo sobre a liderança dele, tem algo de errado. É tão interessante quando o texto vai falar sobre essa parte, sobre o procedimento, a maneira de viver exemplar. Existem duas palavras principais para bom no grego. Uma no sentido moral e outra no sentido estético, belo, atraente. Só que Pedro aqui, ele está falando justamente sobre o sentido belo, atraente. E isso significa que o procedimento do cristão não deve ser apenas correto por dentro, mas deve ser visivelmente belo. Não adianta eu só falar, eu preciso viver. Não adianta eu só falar que eu e minha casa serviremos ao Senhor. E no dia a dia, na conduta, essa não é a ação. Essa não é a maneira ao qual vivenciamos ou vivemos o Evangelho. Tem uma frase, ou um texto de João Calvino escrevendo justamente ao comentário, 1 Pedro, ele vai dizer o seguinte: os incrédulos são cegos para as coisas de Deus, mas eles são extremamente astutos e atentos para observar a vida dos crentes. Pedro exige uma conduta tão irrepreensível que até mesmo os inimigos mais cruéis do Evangelho sejam forçados a reconhecer a beleza da obra de Deus em nós. E esse é o desafio. A maneira ao qual vivemos, a maneira ao qual estamos dispostos a andar na presença do Senhor, precisa ser de uma tal forma bela, que até aquelas pessoas que sejam os mais críticos ferrenhos, possam observar, ali vai um homem de Deus, ali vai uma mulher de Deus, ali está uma família que honra ao Senhor Jesus Cristo em tudo que faz. Quando nós começamos, queridos, a pensar sobre isso, é necessário nós entendermos que existem aplicações práticas para a nossa caminhada de fé com relação a isso. Nós precisamos entender que as paixões carnais agem de forma sorrateira no ambiente familiar. Isso se manifesta na pornografia oculta, no celular, no orgulho que se recusa a pedir perdão ao cônjuge e na ira descontrolada com os filhos. Nós estamos vivenciando um colapso do casamento. O colapso no casamento começa quando paramos de guerrear contra os nossos próprios pecados e passamos a guerrear contra os nossos cônjuges. Nós enfrentamos guerra justamente aqui, queridos. Da mesma forma a qual nós achamos, da mesma forma a qual nós entendemos que essa guerra que nós enfrentamos com o pecado, nós precisamos entender que o nosso cônjuge, ele não é o nosso inimigo. O que nós lutamos, queridos, é contra o pecado. É justamente este problema. E talvez um dos problemas mais complicados de nós entendermos e de nós percebermos é que nós temos pecados. Nós temos as nossas falhas de caráter que precisam ser ajustadas. É muito mais fácil e muito mais tranquilo nós apontarmos que o outro necessita e precisa de uma mudança. Agora, ao fazer uma autoanálise e reconhecermos as nossas falhas de caráter, é muito mais difícil. Por quê? Porque a régua que mede o outro precisa ser tão precisa, mas a minha régua, que eu utilizo para me medir, pode ter uma folga demais
ou de menos. Nós precisamos entender, queridos, que o mundo o tempo todo tenta nos levar para uma cultura totalmente desenfreada, descaracterizando os papéis ao qual Deus estabeleceu, tirando a figura do homem como sacerdote, e em alguns momentos até alguns homens abrem mão disso. Mas Deus, Ele deseja que as famílias possam voltar, sabe? A essência é a palavra. É a palavra. É entendermos que somos forasteiros. É entendermos que nós precisamos ter uma vida de santidade. Porque vejam, uma coisa que eu sempre falo aos meus filhos, a primeira coisa que eu quero que vocês sejam é discípulos do Senhor Jesus Cristo. Porque se vocês forem discípulos do Senhor Jesus Cristo, serão bons pais, bons maridos, bons profissionais. Se eu honro primeiramente a Deus, tudo que está ao meu redor, queridos, resplandecerá a presença de Deus. Eu acredito e creio, existem várias ferramentas que são bênçãos para, sabe, reforçar o casamento, para trazer um renovo, são bênçãos. Mas se cada um não entender como anda primeiro a sua vida com o Senhor Jesus Cristo, por mais ferramentas, congressos e tantas coisas que nós viemos a fazer, sabe, é em vão. Por quê? Porque o indivíduo é o relacionamento dele e Deus. É um aprofundamento na palavra. É entender todos os dias que eu necessito da presença de Deus. É entender que todos os dias eu preciso me levantar e dizer assim: Senhor, muito obrigado porque Tu me destes o dom da vida. E hoje eu irei fazer, sabe, com que a Tua palavra possa ser proclamada. Hoje eu vou fazer com que as pessoas que estão ao meu lado Te reconheçam quem Tu és. Pela minha forma de viver. E nós precisamos entender, queridos, isso é individual. O seu relacionamento com Deus é individual, é você e Deus. Se você pudesse parar neste momento e refletir como anda o teu relacionamento com Deus, como anda as tuas devocionais, o teu tempo de oração. Será que você passa mais tempo nas redes sociais ou em oração? Será que você tem orado pelo seu cônjuge, pelo seu pai, pelos seus filhos? Por isso, queridos, que nós precisamos entender que esse processo começa de forma individual. Sabe, essa integridade, esse relacionamento com Deus, para que toda a família possa ser alcançada. Não espere do outro. Não saia daqui esperando que o outro mude. Mude você primeiro. Procure entender você primeiro que você é um forasteiro, que você é peregrino. Procure entender que você não deve ser dominado pelas paixões. Porque só assim, queridos, nós iremos entender que a partir do momento em que a palavra de Deus ela entra no meu coração, que ela faz mudança, volto a dizer, tudo que está ao meu lado muda. E ainda que não mude, eu continuarei sendo firme na presença do Senhor Jesus Cristo.
um dos nossos grandes, maiores desafios vai ser permanecermos firmes neste mundo. Discípulos, famílias que permanecerão firmes na presença do Senhor Jesus Cristo. Há alguns anos, fomos compulsoriamente levados a estar em casa, através da pandemia. E a pandemia, ela revelou algo. Existe uma expressão que diz que a ocasião faz o ladrão, não é isso? Mas ela não faz o ladrão. Ela só revela quem ele é. As famílias já estavam passando por tantos problemas, dificuldades, mas nunca tiveram a oportunidade de sentar frente a frente e tratar os problemas, resolver os problemas. E no momento da pandemia houve um estouro de divórcios. Não foi a pandemia. Eram os casais que já estavam distantes. A partir do momento em que eles voltaram a se reunir em casa, a se relacionar, eles não aguentaram, infelizmente. E muitos destituíram seus casamentos. Triste esse cenário. Triste essa situação. Mas tudo isso se dá, queridos, quando nós nos distanciamos da palavra. Ela por si só, ela já é suficiente. Ela por si só já tem todo o direcionamento necessário para a nossa caminhada. Um dos grandes, maiores problemas que nós temos é porque nós não paramos para ler a palavra de Deus. E como venceremos essa guerra? Como iremos vencer essa guerra ao qual o Pedro colocou aqui? Essas paixões mundanas. Se nossa inclinação está tão somente pelos desejos carnais. Precisamos entender que em alguns momentos se faz necessário pararmos, reavaliar a nossa caminhada de fé e refazermos a rota. Pararmos, reavaliar como nós estamos fazendo e refazer a nossa rota. Porque, volto a dizer, somos peregrinos. E imagine o dia ao qual o Senhor virá e nós nos apresentarmos a Ele. Para alguns, vinde bendito do meu Pai. Para outros, eu não vos conheço. Mas, Senhor, eu estive na tua casa, eu fiz tanto para o Senhor, mas eu não o conheço. Senhor, eu participei de tal ministério, eu fiz tanta coisa, eu participei de tal evento, mas eu não conheço. Fazer para Deus é diferente de estar com Deus. Você pode estar envolvido em várias coisas e não estar com Deus. Você só faz, só age, mas o teu coração não está por completo. Por quê? Porque ainda você está, com os olhos fitos, com os olhos abertos para tudo isso aqui, tudo que está ao nosso redor, o mundo. Mas, queridos, nós somos peregrinos e forasteiros. E como peregrinos e forasteiros, enquanto nós estivermos passando por este mundo, que possamos cuidar daqueles ao qual Deus nos agraciou. A família, filhos, esposa, marido, pais. Mas que você entenda que a salvação também é individual. A salvação é individual. E você precisa também fazer o seu papel.
sabe, fazer o seu papel. Você e Deus. Não permitam que este mundo molde a sua família. Não permita que você seja enquadrado por essa cultura. Não permita que o pecado ele invada a tua casa e o teu coração. Porque Deus, de forma tão graciosa e tão maravilhosa, Ele tem nos dado muito mais do que merecemos. Muito mais do que merecemos. Então, quando estivermos aqui, queridos, que possamos ser fiéis à palavra do Senhor Jesus Cristo. Que possamos desejar a presença dEle diariamente. Que possamos, sabe, ter em nosso coração desejo da volta dEle. Entendendo que somos apenas forasteiros. Forasteiros nesse mundo. Amanhã nós iremos dar continuidade às mensagens. Então será uma série de mensagens. Nós trouxemos essa visão inicial sobre a nossa conduta com Deus. Amanhã nós iremos dar continuidade pela manhã e à noite. E nós gostaríamos de que os irmãos estivessem aqui com a gente participando desse momento, para nos aprofundarmos mais na palavra do Senhor Jesus Cristo e também entendendo tudo o que Deus tem para cada um de nós. Que os irmãos possam sair daqui refletindo sobre isso. O que é que os irmãos têm amado mais? Será que os irmãos têm amado mais este mundo ou Deus? A presença dEle, a vinda dEle. De que forma você tem glorificado a Deus? Será que a forma que você tem cuidado da tua família reflete a graça de Jesus Cristo? Será que hoje você pode dizer à pessoa que está ao seu lado, cônjuge, filho, pai, o quanto você o ama? Ou hoje o dia só foi de, sabe, só de reclamar, falar coisas, os defeitos e tantas coisas, e você hoje não pode dizer um eu te amo, um perdão. E nos esquecemos. Precisamos aprender, querido, sobre mordomia. E a mordomia está também em cuidar da nossa família, cuidar da nossa casa. Vale a pena orar. Vale a pena investir tempo. Vale a pena convidar. Para que possamos estar ao redor da mesa, compartilhando da palavra, da graça, da misericórdia. E assim como Josué pode dizer, olha, eu não sei vocês, mas eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu não tenho dúvida, queridos, se vocês, sabe, mudarem, sabe, fazer um novo trajeto na vida de vocês, eu creio que mais vidas serão alcançadas ao iniciar na casa de vocês. Vizinhos, pessoas do condomínio irão observar e dizer, ali vai uma família de Deus, ali vai um povo belo. E ainda que queiram dizer algo sobre vocês, não irão conseguir dizer, porque o exemplo de vocês testificam o Deus ao qual vocês servem. Vamos orar? Pai, nós queremos te agradecer, Deus, por tua bondade e tua graça, Pai. Deus, nós queremos te agradecer, Deus, porque nós não somos merecedores de tanta bondade. Queremos te agradecer, Pai, pelos livramentos. Queremos te agradecer, Pai, porque um dia tu olhou para cada um de nós com graça e com misericórdia. Estávamos perdidos, estávamos distantes da tua presença, e o Senhor, de uma forma tão maravilhosa, olhou com graça e com misericórdia
e enviou teu filho Jesus para pagar um alto preço. Teu filho Jesus nunca foi um plano B. Ele nunca foi, ó Deus, algo que pudesse vir, ó Deus, como um arranjo. Não, Pai. Foi o teu filho Jesus que morreu naquela cruz. E através daquela morte nós fomos justificados, Pai. Redimidos. Podemos dizer que nós somos livres. Que possamos utilizar, Senhor, essa liberdade, não para dar vazão à carne, aos nossos desejos, mas viver uma vida íntegra. Viver uma vida, Senhor, de, homens e mulheres que amam a Tua palavra, que entendem que são forasteiros, Senhor, que são peregrinos. E ainda que as pessoas notem que nós somos diferentes, ó Pai, mais vale, Senhor, Te agradar. Que as nossas famílias, Pai, possam entender que não existe, Senhor, nada mais importante do que Te servir, de que estar na Tua presença, Pai. Ó Deus, ajuda-nos a enxergar todas as distrações, a enxergar, Senhor, tudo que tem tirado as nossas famílias do centro da Tua vontade, Pai. E se existe, ó Deus, algo do velho homem, o desejo das coisas deste mundo, Deus, tira do nosso coração. Tira, Pai, as crises que muitas famílias vêm vivenciado, ó Pai, têm vivenciado. Ansiedade, depressão, as crises, ó Pai, que surgem. Deus, que nós possamos depositar a nossa confiança em Ti, Pai. Entendendo, Deus, que Tu deseja um novo tempo para cada um de nós, Pai. Deus, cuida do coração, Deus, de cada um dos irmãos que estão aqui, Pai. Dá amor, graça, que o perdão, ó Deus, possa ser liberado, Pai. Faz novo, Senhor. Estamos como um vaso nas Tuas mãos, nas mãos de um oleiro, Pai. Se existe, Senhor, algo que precisa ser mudado, que Tu possas mudar, Senhor. Que Tu tenhas total liberdade em fazer isso, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém.